Vamos lá, galera! Empreendedorismo, o que é empreendedorismo? Muita gente acha que empreendedorismo, o empreendedor é aquele cara que tem uma empresa, e empreendedor não é isso. Empreendedorismo, na minha visão, não é hobby, não é profissão e não é o cara que tem uma empresa, que normalmente fala, eu tenho uma empresa, sou um empreendedor. Não, nem sempre, mas vamos lá. Existem 5 características que definem o empreendedor. O empreendedor não é só aquele cara que está querendo correr risco. Muitas vezes fala, esse cara é louco, igual eu já fui algumas vezes chamado de kamikaze. De jeito nenhum. O empreendedor corre um risco calculado. O empreendedor não é aquele cara que tem ideia, eu tenho uma ideia, sou empreendedor. Também não. Não é aquele cara que quer montar um negócio. Então, quer dizer, não é só porque você quer montar um negócio que você é empreendedor, não é só porque você está disposto a correr qualquer risco que você é empreendedor, de forma alguma. Para você ser empreendedor, existem determinadas características que definem você como empreendedor em qualquer lugar que você esteja. Então vamos lá, primeira característica. A primeira característica é visão. O empreendedor consegue enxergar à frente, ele consegue imaginar o que vai acontecer. Ele tem uma ideia e entende que aquela ideia lá na frente vai ter determinada consequência. O empreendedor é aquele que chega em um lugar e olha e identifica o que está acontecendo. Eu mesmo tenho uma característica engraçada, às vezes minha esposa reclama, eu chego num comércio, eu começo a fazer determinadas perguntas e no final de lá eu saio quase sabendo o faturamento dele. Porque eu já vi quantos empregados ele tem, eu já dou uma olhada quantos caixas, qual o tamanho da loja, como é que é o fluxo, qual o lugar. No final, dentro ali de 15, 20 minutos, eu já fiz uma análise do negócio do cara e aí eu penso, caramba, isso é bom, isso não é. Eu formo opinião muitas vezes sobre aquele negócio. Visão. Você tem uma ideia e você sabe onde colocar a sua ideia. A primeira característica do empreendedor, visão, consegue enxergar lá na frente. Segunda característica, ele tem um planejamento, porque ele tem uma ideia, ele consegue colocar aquela ideia no papel. Planejamento de fazer balanço, de fazer... Não. Planejamento muitas vezes de colocar numa folha de papel aquilo que ele está pensando. O empreendedor, ele tem a visão do que ele deseja fazer e ele tem planejamento de escrever o que ele pensa. Terceira característica, coragem. O empreendedor, ele é corajoso. Mas não é corajoso de pular de paraquedas, de pular de avião, de andar, né? Enfim, não é coragem de morte, medo de morrer. Por exemplo, eu sou um cara super medroso, eu não pulo de paraquedas nem a pau. Eu não ando de bungee jump nem a pau, eu sou empreendedor. Então a coragem é coragem de assumir riscos calculados, assumir risco de perder tempo, de perder dinheiro, de às vezes você perder o seu dinheiro e o dinheiro do investidor, de você perder credibilidade, que é uma característica essencial para quem está empreendendo. Você precisa ter credibilidade e às vezes quando você perde risco, muitas vezes você está colocando, quando você entra no negócio, muitas vezes você está colocando em risco a sua credibilidade. Então, o empreendedor, ele tem coragem para fazer isso. Agora, o empreendedor, que ele não quer correr o risco é de perder a oportunidade de colocar a ideia dele na frente. Quem empreende e tem uma ideia, ele não quer perder o risco, não quer correr o risco de ter a sua ideia perdida, de não executar, de olhar daqui a uns anos e falar, poxa, mas eu devia ter feito. Eu mesmo tive algumas ideias, por exemplo, vinho. Há uns anos atrás eu tinha ideia e falei, pô, vender vinho pela internet deve ser legal. E olha que eu nunca tive muito essa pegada de internet. Eu falava, vender vinho pela internet deve ser legal. E aí? A minha ideia não vale nada, porque eu não executei. Tá cheio de empresa hoje vendendo vinho. Eu mesmo conheço uma pessoa que entrou nisso e tá bem pra caramba. Eu entrei? Não, então minha ideia não valeu nada. Ideia sem ação, ideia sem planejamento é nada. Então se você tem uma ideia e não coloca ela em ação, não coloca ela em uma folha de papel, não planeja para executar, sua ideia não vale nada. A quarta característica do empreendedor é competência. O empreendedor, ele tem que ser competente. Ele tem que ter competência naquilo que ele está fazendo? Não. Ele tem que ser um bom gestor, ele tem que ser um bom líder, ele tem que ter competência para colocar pessoas qualificadas naquela função. E o empreendedor, ele tem uma característica que ele está sempre aprendendo. Ele nunca se fecha para as novas oportunidades. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e falando para ele, olha, tudo o que aparece na sua vida, você leia.
Tudo que aparecer de conhecimento você escute, porque uma hora aquilo vai ser útil. O empreendedor é aquele que tem uma ideia vasta, porque a gente só consegue formar opinião se a gente tiver conhecimento. Pode até ser que você me traga um assunto que eu não conheço, mas eu preciso procurar alguém que conheça para eu formar minha opinião. Agora, se eu tenho leitura, se eu tenho conhecimento, ou se eu escuto algo sobre determinada coisa, eu vou conseguir ter o mínimo para formar minha opinião. Então, o empreendedor está sempre em busca de conhecimento, competência para saber colocar as pessoas certas no lugar certo, competência para saber o que precisa fazer, competência para passar as atividades, para delegar, isso é competência. Por isso que nós vemos muitas vezes um cara que é analfabeto, como tem alguns casos aí de empresas gigantes, que o fundador é analfabeto e a empresa é gigante. Por quê? Qual é a competência desse cara? Ele não tinha conhecimento daquilo de quase nada, só que ele era competente para colocar as pessoas certas no lugar certo, ele era competente para ser líder, ele era competente para entender como que deveria funcionar a empresa dele. A quinta competência, e uma que a gente utiliza demais, chama resiliência. O que é resiliência? É a força, é a qualidade de você se adaptar às mudanças, é a qualidade de você cair e levantar, é a qualidade de você não desistir, porque quem empreende dá errado uma, dá errado duas, dá errado três, às vezes dá errado 10, mas você não pode desistir até que dê certo, porque vai dar certo. Quem está empreendendo, ele tem resiliência para enfrentar os momentos difíceis, porque ele consegue, ele entende que aquilo é passageiro. Então, empreendedor tem resiliência. Quem não tem resiliência não consegue ser empreendedor. Eu vejo alguns amigos que quando tem um probleminha, já o mundo está acabando. Não tem jeito, não vai dar conta. O empreendedor, ele é resiliente, ele é resistente, ele é insistente, ele quer que dê certo. Então, essas 5 qualidades é que tornam uma pessoa empreendedora. Ter visão, planejamento, coragem, competência e resiliência. Agora, empreendedor é aquele que abre uma empresa, que tem uma empresa? Sim, pode ser, mas não necessariamente. Eu costumo dizer que quem empreende, por exemplo, você pode ser um intraempreendedor, você empreende dentro da sua empresa. Os CEOs, os diretores, os líderes, os caras que estão lá no marketing, os caras que estão na cabeça de uma empresa, de grandes empresas desenvolvendo projetos, eles são totalmente empreendedores. Esses caras estão desenvolvendo produtos novos, novas formas de abordagem, eles são empreendedores. Então, você dentro do teu trabalho, você também pode ser empreendedor, fazer um trabalho diferente, melhorar a eficiência, melhorar a eficácia, melhorar a redução de custos. Dentro do teu trabalho, encontrar uma forma diferente, você está empreendendo dentro do teu trabalho. Você entende como não dá para linkar que o empreendedor é só aquele cara que tem empresa? Porque se você tem essas 5 características, você pode empreender aonde você estiver. Não necessariamente você está dentro de uma empresa, é dono daquela empresa, certo? Então, para finalizar, o empreendedor pergunta assim, poxa, qual é a profissão, qual é o curso, o que é que o empreendedor deve estudar? Não sei. Um administrador, tem administrador que não é empreendedor, mas tem administrador que é empreendedor, tem engenheiro que não é, e tem uns que são, tem uns que nem faculdade fizeram e são. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a faculdade que nos interessa, que nós gostamos, e aí dentro do segmento de cada um, você vai empreender. Você é um engenheiro, empreenda, monta uma empresa, ou está trabalhando numa grande consultora. Você é um administrador, perfeito. Você é um advogado, advogado empreendendo. Todas as profissões é possível empreender. Todas as profissões é possível você desenvolver, seja dentro de uma empresa onde você está trabalhando, ou seja dentro da sua própria empresa. O importante é você ter essas características, você desenvolver essas características e colocar dentro de você que essas são competências diferenciadas que você vai se destacar aonde você estiver, tá bom? Grande abraço e avante!